senta aqui comigo, porque o que eu vou te contar agora vai fazer você repensar tudo o que você achava que sabia sobre mulheres e atração. Você acha que entende o que as mulheres querem? Que você sabe como chamar a atenção delas? A verdade é que a maioria dos homens está completamente enganada. E não é por falta de tentativas, é porque ninguém fala essas verdades em voz alta. Mas hoje eu vou abrir os olhos para você. Primeira coisa, a psicologia feminina não é simples e ela definitivamente não é igual à masculina. Mulheres não funcionam puramente pela lógica ou pelo que você imagina. Muito do que você percebe como interesse é, na verdade, um teste sutil. E a maior parte dos homens nem percebe que está sendo avaliada o tempo todo. Elas avaliam inconscientemente tudo: seu comportamento, sua confiança, até a forma como você reage quando algo dá errado. Agora, eu sei o que você está pensando, mas eu posso ser legal, gentil, e isso não funciona? Funciona, às vezes, mas não é suficiente. Gentileza sem presença não cria atração. O que realmente ativa o interesse feminino é uma mistura de confiança, controle emocional e sinais de valor que você projeta, mesmo sem perceber. E é aqui que a maioria dos homens falha. Eles se focam demais em agradar e esquecem que atração é sobre respeito e desejo, não aprovação. E tem mais. Algumas dessas verdades vão te incomodar. Elas vão desafiar o que você acredita sobre romance, relacionamentos e até sobre como as mulheres pensam. Mas é isso que faz você evoluir. Ignorar esses padrões só vai te manter no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros. Neste vídeo, vou te mostrar 5 verdades controversas que poucos homens têm coragem de falar. Verdades que vão te ajudar a entender melhor a mente feminina, a perceber os sinais de atração e, mais importante, a evitar os erros que fazem você desaparecer do radar de uma mulher que realmente importa. Se você está pronto para ouvir essas verdades sem filtros, continua comigo. Mas aviso, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a atração feminina da mesma forma. 1. A atração feminina é mais emocional do que racional. Vamos começar com uma verdade que poucos homens aceitam. A atração feminina não é algo que você pode convencer com lógica. Enquanto você pensa que ser inteligente, ter bom papo ou explicar suas qualidades vai fazê-la se interessar, a realidade é que a maioria das mulheres sente antes de pensar. E é essa diferença que separa os homens que sempre ficam na friend zone daqueles que conseguem realmente despertar interesse. Pense comigo, você já tentou conquistar uma mulher sendo totalmente racional, mostrando seus pontos fortes, falando sobre seus objetivos, dinheiro ou estabilidade e ainda assim não rolou nada? Isso acontece o tempo todo. O cérebro feminino processa emoções primeiro e somente depois tenta racionalizar o que está sentindo. Ela pode até achar que está pensando racionalmente sobre você, mas na verdade é o instinto emocional que está no controle. E aqui está a parte polêmica. Se você baseia sua estratégia apenas em lógica, você já está perdido. Homens cometem o erro de tentar impressionar mulheres com conquistas ou argumentos e esquecem de criar conexão emocional. Mulheres não se apaixonam por currículos ou listas de habilidades. Elas se conectam com a emoção que você provoca, a segurança que você transmite e a confiança que você carrega em cada gesto, em cada palavra. Agora, vou ser ainda mais direto. Ela não precisa que você seja perfeito. Na verdade, a vulnerabilidade bem colocada pode ser um dos gatilhos mais fortes de atração. Mostrar que você tem uma vida própria, que lida com dificuldades sem perder a compostura, que sabe quem é, isso toca profundamente a mente emocional dela. É aí que a química acontece. A emoção gera desejo e só depois a lógica tenta justificar esse desejo.
Outro ponto que muitos homens ignoram é como as mulheres testam inconscientemente esses sinais emocionais. Um simples gesto seu pode dizer muito. A forma como você reage a uma brincadeira dela, como mantém a calma quando algo sai do controle, ou até como você se comporta quando está cercado de outras pessoas. Cada reação sua é avaliada emocionalmente, mesmo que ela não perceba conscientemente. Então, a grande sacada aqui é simples, mas controversa. Parar de focar em convencer e começar a focar em criar experiências emocionais. Faça com que ela sinta algo forte quando está com você. Pode ser riso, excitação, curiosidade, ou até um desafio sutil que a faça querer se envolver mais. Se você consegue provocar emoções consistentes, você automaticamente se torna atraente. Se você não provoca nada, por mais inteligente que seja, vai passar despercebido. Em resumo, a lógica atrai respeito, mas a emoção cria desejo. Se você quiser entender verdadeiramente a psicologia feminina, precisa parar de acreditar que ganhar argumentos ou mostrar sua lista de conquistas vai te colocar no topo do jogo. O que realmente importa é a conexão emocional que você desperta. E é exatamente isso que a maioria dos homens ignora. Eles subestimam completamente o poder do emocional e pagam caro por isso, ficando invisíveis para mulheres que poderiam estar interessadas. 2. Mulheres valorizam sinais de status e segurança mais do que você imagina. Agora, vamos falar sobre algo que muitos homens não querem ouvir, mas que é uma das verdades mais impactantes da atração feminina. Mulheres prestam atenção nos sinais de status e segurança, mesmo que não admitam. E quando eu digo status, não estou falando apenas de dinheiro ou poder visível. É sobre a percepção de valor que você transmite, de forma sutil, em tudo que você faz. Pense assim, uma mulher não precisa de você para sobreviver, ela é independente. Mas isso não significa que a atração por homens que demonstram segurança e competência desapareceu. Pelo contrário, o instinto não desaparece. Mesmo nas mulheres mais modernas e autossuficientes, existe uma avaliação inconsciente sobre quem é capaz de proteger, liderar ou simplesmente lidar com a vida sem perder o controle. E é aqui que muitos homens falham miseravelmente. O erro clássico? Achar que basta ser legal ou amigável. Homens gentis demais que se dobram para agradar estão ignorando um fator crucial. Mulheres sentem atração por confiança, por presença, por alguém que parece dominar a própria vida. Não é arrogância, é competência. Se você se mostra indeciso, inseguro ou muito dependente da aprovação dela, seu status emocional despenca instantaneamente. E com ele, a atração. Agora vem a parte polêmica. Você não precisa ser rico ou famoso para despertar essa percepção de valor. O que importa é como você se comporta, como fala, como mantém a calma em situações inesperadas e como conduz sua vida. Um homem que tem hobbies, objetivos claros, uma rotina sólida e que se respeita, transmite automaticamente sinais de status. É o tipo de presença que chama atenção sem precisar dizer uma palavra. Outro detalhe: mulheres são extremamente sensíveis à inconsistência. Se você projeta confiança em alguns momentos, mas desmorona em outros, você perde pontos rapidamente. Por isso, estabilidade emocional é tão importante quanto qualquer conquista material. Ela não precisa ver suas conquistas. Ela sente a segurança que você transmite. E aqui está o ponto mais controverso. Muitos homens reclamam que as mulheres só querem caras ricos ou poderosos. Não é verdade. O que elas querem é alguém que tenha controle sobre a própria vida, alguém confiável, alguém que passe segurança de forma natural. É a diferença entre alguém que impressiona com sinais externos e alguém que realmente é interessante por dentro. Então,
Se você quer melhorar sua atração, comece a focar no que realmente importa. Projetar confiança, criar consistência e mostrar que você tem domínio sobre sua própria vida. Pequenas mudanças no comportamento, na postura, na linguagem corporal e na forma como você se comunica podem elevar seu status percebido de forma dramática. E quando você faz isso de forma genuína, você se torna irresistível, mesmo sem precisar de palavras ou títulos. Em resumo, a atração feminina responde a sinais de valor, segurança e competência. Ignorar isso é jogar fora a chance de despertar interesse real. Ser legal e agradável é bom, mas sem status emocional, sem presença, você será apenas mais um homem comum na multidão e ninguém quer ser apenas mais um. 3. A independência feminina não elimina a atração por homens dominantes. Aqui está uma verdade que poucos homens aceitam. O fato de uma mulher ser independente não significa que ela não se sinta atraída por homens que demonstram domínio, segurança e presença. A sociedade moderna insiste em nos fazer acreditar que independência feminina significa rejeição a qualquer traço de liderança masculina. Mas a psicologia por trás da atração é muito mais profunda do que rótulos sociais. Mulheres independentes valorizam autonomia, mas ainda respondem a sinais de força emocional e confiança. Um homem que sabe controlar suas emoções, que mantém a compostura diante de desafios, que conduz a própria vida com clareza, naturalmente se torna mais atraente. A independência dela não muda esse instinto, ela apenas filtra o que vale a pena em meio a tantas opções. Outro ponto crucial: a atração feminina é seletiva. Ela não é aleatória nem superficial. Mulheres buscam características que indicam segurança, estabilidade e capacidade de liderança. E isso não significa que um homem precise dominar todas as situações, mas sim que ele deve ser consistente, confiável e firme em quem é. Isso cria um magnetismo que palavras ou ações superficiais não conseguem replicar. Além disso, a independência feminina não elimina os testes emocionais. Ela ainda avalia como você reage diante de pressão, como você mantém seu próprio padrão e como se posiciona em situações desafiadoras. Um homem que se deixa levar facilmente perde imediatamente pontos de atração, independentemente de quão gentil ou agradável possa parecer. O equilíbrio entre firmeza e empatia é o que gera desejo. E aqui está a parte que a maioria dos homens ignora. A atração não é apenas sobre aparência ou habilidades sociais. É sobre a percepção de valor que você transmite. Mulheres independentes são muito boas em identificar quem realmente tem controle da própria vida e quem apenas finge ter. Essa percepção é instintiva, quase impossível de ser enganada. Portanto, acreditar que independência feminina significa que você pode ser relaxado demais ou apenas amigável demais é um erro crítico. A verdade é que homens que combinam autoconfiança, presença e estabilidade emocional despertam desejo, mesmo quando a mulher é totalmente autossuficiente. Em resumo, a independência feminina não anula a atração por liderança masculina. Ela apenas eleva os padrões. A mulher moderna quer alguém que não dependa dela para se valorizar, mas que ainda possa gerar desejo através de segurança, controle e presença. Ignorar essa dinâmica é se condenar a permanecer invisível, mesmo tentando ser agradável ou respeitoso demais. 4. Homens comuns cometem erros cruciais que as afastam e nem percebem. Agora precisamos falar de uma verdade que dói, mas é necessária. A maioria dos homens está sabotando suas próprias chances sem nem perceber. Eles acreditam que basta ser gentil, fazer elogios ou tentar impressionar para conquistar uma mulher,
e acabam perdendo por completo o jogo da atração. Se você se identifica, é hora de acordar. O erro mais comum é a insegurança disfarçada de boa educação. Homens têm medo de perder a aprovação dela e acabam cedendo demais, concordando com tudo, ou se mostrando fracos emocionalmente. Esse comportamento mata qualquer centelha de desejo. Mulheres não se sentem atraídas por quem não se sustenta. Elas procuram sinais de força, consistência e presença. E você está deixando claro que não tem nenhum deles. Outro erro crítico: a falta de identidade própria. Muitos homens vivem a vida tentando agradar sem ter hobbies, objetivos ou padrões claros. Isso transmite um sinal óbvio: você não tem valor próprio para oferecer. E a psicologia feminina é brutal nesse ponto. Mulheres percebem imediatamente quando alguém depende demais da validação externa. É atraente ter alguém que se desafia, que tem projetos e prioridades, e não apenas alguém disponível para preencher o tempo dela. Além disso, a comunicação emocional errada é devastadora. Homens tendem a exagerar em demonstrações de afeto ou ansiedade, esperando que isso seja suficiente para despertar interesse. Mas mulheres sentem quando um homem age por necessidade e não por escolha. A diferença é sutil, mas poderosa. Necessidade gera repulsa, enquanto confiança gera atração. E aqui vai a crítica mais direta. Muitos homens se queixam de que as mulheres não dão chance ou não demonstram interesse. A verdade é que elas estão respondendo aos sinais que você transmite, consciente ou inconscientemente. Se você passa insegurança, falta de presença ou indecisão, você está dizendo: não sou uma prioridade, nem confio em mim mesmo. E adivinhe, isso mata qualquer atração instantaneamente. Então, qual é o conselho? Primeiro, desenvolva seu próprio padrão. Saiba quem você é, o que quer e o que aceita. Segundo, projete confiança constantemente, mesmo nos momentos difíceis. Isso não é sobre arrogância, é sobre consistência e controle emocional. Terceiro, crie experiências que despertem emoções. Mulheres se conectam com como você faz elas se sentirem, não com o que você promete ser no futuro. Lembre-se, a atração é uma mistura de presença, confiança e valor percebido. A maioria dos homens ignora isso e se surpreende quando os resultados não aparecem. O segredo é simples, mas exige consciência. Pare de tentar agradar demais, desenvolva valor próprio e aprenda a projetar segurança de forma natural. No fim, homens que entendem essas dinâmicas e ajustam seus comportamentos se destacam imediatamente. Não é sorte nem truque, é percepção e ação. Se você continuar cometendo os mesmos erros que todos os outros, vai permanecer invisível, mesmo que esteja fisicamente ao lado dela. 5. O poder da linguagem corporal e da presença é subestimado demais. Vamos falar de algo que a maioria dos homens ignora por completo: o poder da linguagem corporal e da presença. Você pode ter as melhores intenções, as palavras mais inteligentes ou a conta bancária mais recheada, mas se seu corpo e sua postura não comunicarem valor, tudo isso se perde. Mulheres captam sinais não verbais em frações de segundo e esses sinais determinam se você desperta interesse ou desaparece da mente dela. Primeira verdade: postura e atitude falam mais alto do que palavras. Um homem que se mantém ereto, que olha nos olhos, que se move com confiança, automaticamente transmite valor. E aqui está o detalhe polêmico: você não precisa ser perfeito fisicamente. A presença supera a aparência. Mulheres sentem segurança e atração por quem se mantém íntegro, consistente e confortável em sua própria pele. Se você se retrai, hesita ou demonstra insegurança, o interesse desaparece antes mesmo de qualquer conversa começar. Outro ponto que poucos homens percebem: pequenos gestos fazem uma diferença enorme.
Como você se senta, como cruza os braços, como se inclina ou gesticula enquanto fala, tudo isso envia sinais inconscientes. Mulheres interpretam essas microações como indicadores de domínio, controle emocional e autoconfiança. Um homem que entende isso e usa a linguagem corporal a seu favor se torna instantaneamente mais atraente sem precisar dizer nada. E não é só sobre postura física. Presença significa ocupar espaço mental e emocional. É estar completamente consciente do momento, de si mesmo e da situação. Homens distraídos, que olham para o celular, gaguejam ou mostram nervosismo excessivo, transmitem falta de valor e fraqueza. Mulheres percebem isso de forma intuitiva. A presença verdadeira cria magnetismo, porque demonstra controle, clareza e consciência, qualidades que o instinto feminino reconhece instantaneamente. Aqui está o ponto mais controverso. Muitos homens acreditam que atrair mulheres é sobre palavras, técnicas ou truques. Não é. Atrair mulheres é sobre quem você é, o que você transmite, como você se mantém. Palavras são apenas reforços do que sua presença já comunicou. Se sua linguagem corporal e energia não correspondem ao que você diz, você perde automaticamente credibilidade e interesse. Portanto, se você quer realmente aumentar sua atração, comece a treinar sua postura, gestos e presença. Seja consciente de como você se apresenta, mas de forma natural, nada forçado. Um homem que domina esses sinais transmite valor sem precisar explicar nada, e isso cria uma atração quase automática. Em resumo, a linguagem corporal e a presença não são detalhes, são pilares invisíveis que determinam se você será lembrado ou esquecido. Ignorar isso é o erro que faz a maioria dos homens falhar, mesmo quando estão se esforçando. O poder não está apenas no que você fala, mas em como você se mantém no mundo de forma firme, consciente e confiante. Aqui está na verdade que poucos homens têm coragem de admitir. A atração feminina não é justa, lógica ou previsível. Ela é instintiva, emocional e altamente seletiva. Você pode ser gentil, inteligente e esforçado, mas se não entender os sinais, a presença e a psicologia por trás do desejo, continuará sendo apenas mais um homem invisível na vida dela. E é exatamente isso que a maioria dos homens não percebe. Mulheres escolhem com base em quem transmite valor, segurança e presença, não apenas em quem parece legal ou amigável. Se você ignora essas dinâmicas, está desperdiçando seu tempo e energia. É duro, é polêmico, mas é real. Agora, eu quero ouvir você. Já passou por situações em que sentiu que estava fazendo tudo certo, mas ainda assim não despertou interesse? Comente suas experiências aqui, porque eu vou ler cada comentário e entrar em contato com alguns de vocês. Quero criar uma conexão direta e mostrar que entender essas verdades não é teoria, é prática. Lembre-se, atratividade é uma habilidade e não um privilégio. Quanto mais você entender essas verdades controversas sobre psicologia feminina, mais controle terá sobre os resultados que deseja na vida amorosa. E se estiver disposto a aprender, nada poderá te impedir de se tornar